Jovem advogado, ouça essas duas dicas. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário licenciado, criador desse canal que divide com você conteúdos importantes de direito empresarial, sobretudo do tema recuperação judicial. Duas dicas ao jovem advogado, ao camarada que se formou há pouco tempo, a advogada que recentemente buscou a sua carteira na ordem e está ingressando no mundo da advocacia. Duas dicas. Primeira dica será a respeito de nicho de trabalho. Segundo será de prospecção. Nicho, meu caro colega, escolha uma área do direito para se especializar. Não caia na tentação de pegar todo o tipo de ação e responder da forma mais rápida e possível. Meu caro colega, quem sabe tudo não sabe nada. Quem atua em todas as área civil, trabalhista, penal, previdenciária, família, não tem profundidade em nenhuma delas. Atua como o pato, que nada, voa e anda, mas nada mal, voa mal e anda devagar. Então, você deve se especializar. A época do advogado generalista existiu. Nos anos 60, 70, 80, quando haviam poucos advogados, o advogado especialista, ele convivia bem com o advogado generalista. Por quê? Porque não haviam tantas ações, não haviam tantos advogados e era possível atuar em uma grande ação de responsabilidade civil concomitantemente a uma grande ação trabalhista. Fato é que hoje, com a aceleração dos tempos, né, com a velocidade do tempo que a gente percebe e que é uma tônica do século XXI, com o número de advogados, com o mercado verdadeiramente saturado de advogados, é impossível atuar bem em todas as áreas. É por isso, aliás, que cada vez mais a ordem restringe o acesso à advocacia. E se você tem alguma dúvida disso, veja o índice de aprovação nas provas da OAB dos últimos 10 ou 15 anos. Você verá cada vez mais o percentual de aprovados diminui. Não seja ingênuo, isso é intencional. A ordem pretende diminuir cada vez mais o acesso à advocacia, porque percebe que esse mercado está saturado de profissionais. E um mercado saturado de profissionais significa, para quem ingressa, a necessidade de uma especialização. Porque hoje o advogado generalista não tem condições de cobrar honorários minimamente dignos. Hoje o advogado generalista não tem condições de cobrar por uma consulta. Por quê? Porque existem dezenas, quiçá centenas, de profissionais similares no mercado que não cobram a consulta para poder pegar a ação. O que eu estou aqui defendendo para você é que você deve escolher um nicho particular do direito e envidar todos os esforços, dedicar todas as energias para compreender tudo a respeito desse nicho. É o que eu faço com recuperação judicial. Recuperação judicial, para mim, virou uma dedicação diária, diuturna, de manhã à noite. É por isso que eu conheço o entendimento atual do STJ sobre as questões mais controversas que envolvem o processo. É por isso que eu tenho de cabeça a petição inicial de uma recuperação judicial. É por isso que o plano de recuperação judicial, para mim, é um quebra-cabeças no qual eu já conheço mais ou menos onde colocar as peças. E quando o empresário está em crise, ele vai contratar esse camarada que tem essas competências que eu acabei de dizer para você que eu tenho, ou um generalista que no dia anterior estava em uma audiência trabalhista? É disso que eu estou falando. Então, você deve dedicar as suas energias a uma área particular. E aqui eu não estou defendendo que você faça isso com recuperação judicial. Você pode fazer isso, por exemplo, com direito do consumidor. O direito do consumidor é um nicho particular, é uma lei importante, o Código de Defesa do Consumidor, e que tem uma luz irradiadora da Constituição Federal. Enfim, é um tema interessantíssimo. E que se você se especializar com profundidade, você será referência na área e poderá cobrar consulta
construirá um posicionamento na sua região de acordo com essa demanda imensa que é o direito do consumidor. Apenas para que você tenha uma ideia, eu tive um problema com a minha carteira de motorista e as pessoas acham que porque eu sou advogado, eu ia estudar as questões que envolviam a minha carteira e promover a ação. Eu sei que tem um escritório especializado nessa área aqui onde eu vivo. O que eu fiz? Liguei para a colega e perguntei, olha, essa condição aqui, o que você me indicaria? Não, Marcelo, a gente faz e eu acredito que tem altas probabilidades, altas chances de você reaver a sua carteira em breve. Eu perguntei o valor dos honorários e contratei a minha colega que em 2 semanas me devolveu a carteira. Agora, eu sou advogado, eu poderia ter feito essa ação, ter estudado 1, 2, 3 dias e promovido essa ação, mas eu não faço isso todo dia. Eu não sei o entendimento que a segunda instância tem sobre as questões que eu iria levar a juízo. Eu não conheço os detalhes que envolvem o Detran, por exemplo, eu não conheço toda a boa doutrina que informa o direito de trânsito brasileiro, razão pela qual eu mesmo, advogado, contrato um especialista na área. Tenho segurança em afirmar que essa colega, quando tiver um problema relacionado à crise do agente econômico, encaminhará para mim o cliente. Por quê? Porque não domina a seara empresarial. É nesse sentido que eu afirmo, escolha um nicho e dirija as suas energias. Eu vou além. Se você eleger um nicho, você terá rapidamente uma remuneração conforme as suas melhores expectativas. Veja, no caso que eu mencionei do contrato com a minha colega para reaver a carteira de motorista, nós combinamos uma entrada de 2 salários mínimos e, tão logo, em sede liminar, a liberação da minha carteira, mais 2 salários mínimos. Portanto, em uma demanda que durou cerca de 2 meses, ela oferiu honorários no importe de R$4.000, alguma coisa em torno disso. Tá bem? Se ela tiver 10 ações a cada 2 meses, ela tem uma renda de R$20.000 mensais. Em ações que todos os dias batem em centenas, que saem milhares de clientes no Brasil inteiro, ou no seu estado, ou na sua região. Direito do consumidor, mesma coisa. Direito do consumidor, todos os dias afloram pessoas que se sentem violadas, enganadas por uma relação consumerista. Agora, na seara empresarial, eu não tenho todos os dias um cliente ingressando com recuperação judicial, mas eu tenho honorários condizentes com estas ações. Então, também é interessante. No meu caso, a especialização acaba tendo o viés de um cliente a cada mês ou a cada 2 meses, já coloca o escritório em outro patamar. É por isso que você deve eleger um nicho e se tornar referência nesse nicho. Eu dei 2 exemplos, 3 exemplos na realidade: Código de Defesa do Consumidor, trânsito, recuperação judicial. Eu vou me dar o direito, a tranquilidade de dar mais um nicho que eu tenho refletido muito e que eu acredito que tem um mercado muito grande aí a ser explorado. O nicho do direito da mulher. Você percebe que, seja nos meios de comunicação, seja nos jornais, enfim, o direito da mulher está no ápice. Eu não tenho dúvidas que a advogada ou o advogado que se posicionar no campo dos direitos da mulher, os direitos de gênero, e que discutir essa questão da violência doméstica, essa questão do divórcio, essas questões de alimentos, enfim, todas as questões afetas a mulher, tem espaço de construir uma boa caminhada. Por quê? Porque a gente sabe, essa é uma demanda crescente na sociedade brasileira e que está no mundo. Então, não vou me estender mais em nichos do direito, eu quero aqui abrir a você janelas de possibilidade
Você sabe, eu trabalho diariamente com estratégias de soerguimento, então eu tenho um olhar viciado, eu diria, acompanhe o meu perfil, acompanhe tudo sobre recuperação inicial, porque pode ser um divisor de águas na sua carreira. Mas, se você não gosta de recuperação inicial, eleja um nicho. Eleja um nicho particular do direito. Faça uma imersão, uma verticalização nesse nicho e construa um posicionamento profissional no nicho que você escolheu. E aí eu vou para a segunda dica, a dica de prospecção. Então você elegeu um nicho. Você escolheu, eu quero atuar em recuperações iniciais, eu quero ser referência em direito de trânsito, eu quero ser referência em direito do consumidor ou em direito da mulher, eu quero ser referência nessa área, eu quero trabalhar só nessa área. Estude com profundidade essa área e depois construa um posicionamento, uma estratégia digital e produza muito conteúdo enfrentando as principais questões que dizem respeito ao nicho que você escolheu na perspectiva do seu cliente. Olha que bonito. Até ficou bonito isso, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Então, você elegeu um nicho, agora você se posicione com firmeza nesse nicho. O que acontece com 99,9% dos colegas? Elege um nicho, quer dizer, 99,9% não, né? Não sei se 10% elege um nicho, mas dos 10% que elegeram um nicho, 99,9% produzem conteúdo por um dia, por 2 dias, por uma semana, por 2 e param de produzir conteúdo. Isso é trabalho perdido. Então, você construiu uma capacidade de trabalho nesse nicho particular, você é especialista em recuperação judicial, você já pensou em todas as variáveis para enfrentamento da crise do agente econômico, agora você tem que construir um editorial de produção de conteúdos. E é disso que eu estou falando, produção de conteúdos digitais, para as redes sociais, diário, cotidiano, que envolva posts, stories, reels, vídeos, que envolva uma comunicação alinhada com este nicho que você elegeu. Se você fizer isso e você não desistir, porque esse é o grande problema, né? Os colegas elegem um nicho e produzem durante 10 dias esse nicho. Produzem conteúdo durante pouco tempo. Acham que os conteúdos já se esgotaram. Acham que não tem mais nada a fazer, não implementam uma agenda substantiva de produção de conteúdos. Bom, se você fizer isso, não vai surtir efeito a estratégia que eu quero lhe dizer. A estratégia de prospecção que eu quero aqui que você compreenda é, depois de eleger o nicho, depois de construir competências práticas para atuação nesse nicho, você deve construir um posicionamento nesta área escolhida. E esse posicionamento passa por compartilhar conhecimento prático a seus potenciais clientes. Então imagine o seguinte, você escolheu o nicho de direito de trânsito. O que você deve fazer? Você deve compartilhar seguidamente conhecimentos, sacadas, responder a perguntas relativas a questões de trânsito. Por quê? Porque a partir do momento que você transformar isso em rotina, o seu entorno, a sua comunidade perceberá você como uma autoridade quando o tema for trânsito. Agora, se você escolher o tema recuperação judicial, estratégia de soerguimento, o que você deve fazer é cotidianamente compartilhar com os seus pares, nas redes sociais, nos espaços em que você está inserido, nas diversas esferas de sociabilidade que você participa, conteúdos relativos a estratégias de recuperação de empresas. Responder dúvidas a agentes econômicos em dificuldades, imaginar quais são as dúvidas e produzir conteúdos respondendo a essas dúvidas. Mais que isso, você sabe as dores que o seu potencial cliente carrega, explore essas dores com toda a integridade, enfrentando como superar as angústias, os problemas que o seu prospecto carrega. Ainda nesse sentido, iluminar as questões controvertidas com a lei, com o entendimento do Poder Judiciário, com a jurisprudência sedimentada, enfim, com o conjunto de informações que vai tornar você alguém especialista, alguém de destaque no nicho do direito que você elegeu. Agora, deixa eu lhe dizer, se você compreendeu tudo isso, você está na frente de 95% dos colegas, ninguém está fazendo isso.
Se você fizer uma visita dos perfis dos seus colegas advogados, você vai ver que eu tenho razão. Eu faço isso diariamente. Cada advogado que decide me seguir é para mim uma alegria, porque eu percebo que o meu trabalho está rendendo frutos, porque eu produzo conteúdo para advogados. E eu aproveito esse movimento para visitar os perfis dos meus colegas e eu vejo que o perfil do meu colega, talvez o seu perfil seja assim, é permeado por entretenimento, permeado por vida pessoal e que simplesmente não entrega nada do nicho do direito que o colega pretende trabalhar. Agora me diz se isso é inteligente. Me diz se isso constrói um posicionamento estratégico de curto, médio e longo prazo. Me diz qual é o sentido de fazer isso, que não uma vontade de simplesmente socializar. As pessoas vão para as redes sociais, em primeiro lugar, para se relacionar. Em segundo lugar, para se entreter. E em terceiro lugar, para aprender. Então, veja só, em primeiro lugar, para se relacionar com outros colegas, com outros amigos. Em segundo lugar, para se entreter. Assistir algum vídeo que goste de algum ator, de algum, sei lá. Em terceiro lugar, para aprender. Você está em que campo desses três? Você está só se relacionando? Tudo bem, mas não é a construção de um posicionamento estratégico. Você está entretendo? Está perdendo tempo. No meu ponto de vista, fala com todo carinho, está perdendo tempo. Agora, você pode também produzir conteúdo e ensinar. Se você mexer nessa terceira variável, você estará construindo um posicionamento de longo prazo. Então, eu vou repetir aqui para você guardar e, na verdade, isso é fundamental. As pessoas vão às redes sociais em busca de três coisas. Primeiro, se relacionar. Segundo, se entreter. E terceiro, aprender. Ou melhor, as pessoas, quando estão nas redes sociais, elas se relacionam com outras pessoas, elas se entretêm e elas aprendem. Você quer ficar em qual dos três? Eu estou lhe dizendo, se você pretende construir um posicionamento estratégico e se distinguir na advocacia do século XXI, eleja um nicho particular do direito e produza conteúdos concetâneos com aprendizagem. Se você fizer isso em larga escala, no curto, médio e longo prazo, você será referência em qualquer nicho do direito que você eleger. Eu recomendo que seja a recuperação judicial. Tá bem? Então assim, duas dicas fundamentais desse vídeo relativamente extenso, não era a ideia, mas foi. Primeiro, eleja um nicho, já lhe expliquei a razão. Segundo, construa um posicionamento alinhado com esse nicho. Estas são as receitas do sucesso, meu querido jovem advogada. Aliás, eu vou lhe convidar a conhecer a proposta do treinamento avançado em recuperação judicial 2.0. Vou deixar aqui embaixo nas inscrições, nas descrições, quero dizer, dá uma olhada. E, claro, se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, me envie comentários, que vai ser um prazer conversar com você também aqui no YouTube. Grande abraço, em frente.